Olá, meu nome é Rafael Marques, sou o companheiro Leão do Lions Clube Rio de Janeiro Realengo, do Distrito LC1, e estou muito satisfeito, agradecido pela oportunidade de estar realizando esse curso de desenvolvimento da liderança. Irei tratar nesse momento do trabalho de conclusão de módulo 2, Diversidade Social e Liderança. Faço parte da turma 2 do curso. E o meu objetivo aqui desse trabalho, na verdade, é pontuar alguns momentos e tópicos que me permitiram, dentro das disciplinas do módulo, que eu procurasse conteúdos além do curso, me fizesse refletir e estudar. Então, eu não vou seguir uma linha linear das disciplinas apresentadas em seus conteúdos, mas a forma como eu assimilei, aprendi, estudei e refleti sobre os temas abordados. É o trabalho de conclusão do módulo 2, Diversidade Social e Liderança, onde tivemos as disciplinas Princípios da Comunicação e Liderança Total, Liderança e Intervenções Sociais, Relações Humanas e Liderança. Como eu falei, eu vou seguir a forma como eu estudei e assimilei os conteúdos e que eu refleti, indo além da matéria apresentada. Bom, um tópico que me chamou muita atenção dentro desse módulo é essa questão de você se identificar como líder ou chefe. Em que ponto eu estou hoje? No meu caso, esse módulo me fez refletir bastante. Eu sou atualmente presidente do nosso Lions Clube, em Realengo, e sou gestor de projetos de tecnologia da informação da empresa a qual faço parte. Né? Então, eu estou liderando tanto no Lions, como presidente, como dentro da minha empresa, como um gestor. Então, eu tenho a necessidade de estudar para colocar em prática, uma liderança, uma boa liderança, na verdade. E aí eu trago aqui para a gente refletir esse quadro do chefe versus líder, onde chefe é aquele que manda, que ameaça, ele determina que algo seja feito, sem muitas das vezes nem conhecer esse colaborador, se ele é capaz. Ele é aquele tipo de chefe, é o gestor, que ele aponta dedos, que muitas vezes ele desmoraliza, que ele acaba destruindo a confiança daquela equipe, daquele colaborador, e muitas vezes ele compromete o desempenho da equipe pelo seu modo de agir. Enquanto que o líder, ele é aquele que está aqui para orientar, ele incentiva a equipe, ele motiva, que eles alcancem as metas, ele faz parte, ele está junto na luta do crescimento, do desenvolvimento daquele trabalho, daquela missão. Ele assume a responsabilidade, ele não aponta dedos, ele sabe quanto a equipe dele é capaz de render e quanto não, ou pelo menos ele tenta entender realmente esse perfil da equipe. E esse módulo me fez pensar muito sobre isso. Se eu ainda era chefe ou se eu já havia assumido uma posição de líder. Tá? E para que esse líder alcance uma gestão de sucesso, eu tipifiquei aqui alguns momentos que a gente tem que ter isso na nossa liderança. Transparecer confiança junto à equipe, não é senhor da verdade exacerbadamente, não, mas você demonstrar que sabe o que está fazendo, que sabe para onde está liderando essa equipe, ter sensibilidade com ela, sentir o que está acontecendo, perceber, em cada colaborador, em cada tarefa apresentada, como eles estão se recebendo, como eles estão lidando com isso, se há algo fora do ambiente de trabalho que precise ser verificado para que haja um bom andamento. A gente tem que conhecer os nossos liderados, quem são os membros dessa equipe, saber delegar, não é mandar, não é apontar dedos e dizer faça isso ou faça aquilo, mas saber quem é capaz de fazer o que e como, quais são as suas habilidades, quais são as suas soft skills, hard skills, qual o seu conhecimento técnico para aquela determinada função e tarefa, Está sempre analisando os processos de comunicação, como eles se dão, são claros, são por escrito, são objetivos. Hoje há muito uso do WhatsApp, ele é bom, é rápido, mas ao mesmo tempo também é perigoso, pois gera muitas vezes tópicos dúbios, assuntos
que acabam se desvinculando do assunto de trabalho. Então, é uma ferramenta importante hoje, o WhatsApp, mas tem que ter muita delicadeza, muito tato de lidar com ela, saber respeitar os horários, a atividade das pessoas, não é? Não invadir o horário pessoal de descanso, não é? Ter clareza nos objetivos, no que quer alcançar, quais são as metas da equipe. Então, isso é parte de uma gestão de sucesso, não é? Esse módulo me fez refletir bastante, estudar, ir além do que eu já fazia. Nisso, eu procurei me identificar, né? Estudando esse conteúdo das disciplinas, eu procurei entender qual é o meu estilo de liderança, né? Eu sou autocrático, eu sou democrático, não, eu sou liberal, eu sou situacional, né? Como eu falei, eu não vou dar uma aula de todas as disciplinas, que não seria possível nesse trabalho. Mas quando eu falo de estilos de liderança, a gente fala de perfil, né? E eu me vi muitas das vezes em mais de um perfil. Essa abertura básica hoje que a gente tem, democrático, né, situacional e liberal, ele nos faz refletir e levar para uma outra abertura. Eu me vejo hoje como um cara democrático, um líder democrático, não é? Mas que também tem outros tipos de liderança dentro da minha democracia, não é? Eu sempre que possível sou um estimulador. Eu procuro ser um professor para aqueles que chegam mais novos, que estão aprendendo a função, estagiários, técnicos, recém-contratados. Eu procuro abraçá-los, ensiná-los o caminho, não é? Eu procuro equalizar, né, fazer com que todos possam fazer parte da missão, da tarefa. Então, eu me vejo hoje como um líder democrático, mas que eu tenho tipos de líder dentro de mim, eu tenho perfis. A gente não é uma coisa só, ninguém é só preto ou branco, desculpe. Mas nós temos perfis de liderança dentro de nós, né? Com a base hoje que eu tenho da Democrático, né? Mas eu me vejo hoje aberto a diversos perfis de liderança, como eu já citei aqui nesse momento. Isso é muito importante, esse módulo me fez refletir bastante sobre isso, né? E aí, além de me conhecer como líder, eu fico pensando, refletindo, que eu preciso conhecer o meu liderado, eu preciso entender quem é esse membro da minha equipe, esse colaborador. E aí eu já conhecia, na verdade, esse processo da DISC, né, que é essa análise comportamental, para que a gente possa tentar montar o perfil da equipe. Quem são esses membros, né? E a DISC ela é muito interessante quando ela traz essa parte da dominância, influência, estabilidade, cautela, não é? Que aí a gente consegue determinar mais ou menos o perfil global da equipe e equilibrá-la. Colocar as pessoas certas nos locais certos, nas funções, com as tarefas corretas. Então, como é que a gente realiza disso? Que é através de observação, anotação, né, de eu ver como a equipe trabalha, como ela age, como as pessoas interagem, e também através de questionários, que eles mesmos respondem. Então, isso tudo nos permite, né, criar esse perfil, identificar os perfis da DISC, né, trazendo dentro de dominância, estabilidade, influência, conformidade. Então, né, isso dentro do português, a gente traz esses nomes e aí a gente tem que identificar qual desses membros da equipe é mais do perfil da dominância. Ele é o cara mais decidido, mais impaciente, existe mais independência, né? Qual desses são mais estáveis, aquele mais calmo, mais previsível, né? Um bom ouvinte, bem sincero. Então, assim, eu tenho que tentar mesclar esses trabalhos, essas tarefas da equipe, de modo a equilibrar esses perfis. Vai haver 100% de equilíbrio? Não. Mas você vai ter muito mais a equipe, né, sob controle para que você possa, então, avançar nas suas metas e tarefas. Correto? E aí você, sabendo quem é aquele que tem maior dominância, quem é aquele de maior estabilidade, conformidade, você vai ter como acessar melhor esse colaborador. Né? Na dominância, você vai ser um cara que é mais direto, vai falar mais rapidamente, mais conciso, objetivo nas metas, né? Vai dar o foco para ele, vai ressaltar o resultado que ele vai alcançar realizando aquelas tarefas, correto? No caso do estável, você vai ser o tempo todo uma discussão, vai ser mais um debate, vai precisar de mais tempo para assimilar as coisas. Então, a DISC, para mim, é um método, né, uma metodologia de análise comportamental bastante eficiente e que nos ajuda bastante no equilíbrio das equipes. Então, eu estou usando ela e tenho colhido resultados positivos
nesse trabalho. Eu trago aqui alguns exemplos, não é, de dominância, não é, desses perfis da DISC que a gente possa se espelhar para entender um pouco, né? Ali na dominância tem o Donald Trump, não é? A gente traz a própria Oprah, depois você traz aqui na questão da estabilidade, né, a Julia Roberts, Nelson Mandela, né, na conformidade, o Bill Gates, nessa parte de raciocinar o Al Gore. Então você consegue ver mais ou menos os perfis das pessoas e você vê, pô, isso bate com os membros da minha equipe, né? Os introvertidos, mais brincalhões, mais abertos, comunicativos, né? Ele tem o caso do Jim Carrey, do Robin Williams, né, da Ellen DeGeneres. Então você vê que encaixa as coisas e você consegue fazer essa análise na sua equipe. Isso trouxe para mim um conforto na hora de poder equilibrar as tarefas dos trabalhos já com maior assertividade, entendeu? E nessa reflexão de liderança, de como eu sou como líder, eu trouxe esses erros, né, que a gente não pode cometer, sabe? A gente precisa formar novos líderes dentro da equipe, temos que dar o exemplo, temos que fornecer um feedback positivo, não é? Essa história de ficar mostrando que eu tenho poder porque eu sou o líder, porque eu sou o gestor, não existe, isso já passou. O liderado ele tem que entender o nosso papel, claro, dentro da hierarquia da empresa, né, da instituição, mas ele faz parte, ele é do time, somos todos membros do mesmo time. Então é importante eu reconhecer quais são os meus erros hoje, não é? Eu tenho feito o feedback com minhas equipes, né? Eu mostro interesse nas atividades, eu estou envolvido com aquilo que acontece, não é? Eu dou foco nos resultados, mas eu tenho consciência que as pessoas são importantes. Então, isso tudo faz parte desse módulo. E nesse módulo a gente fala muito de comunicação, dos elementos da comunicação, não é? O emissor, o receptor, o meio, que é o canal, não é? Qual é o código? É por escrita? É por e-mail? É por WhatsApp? Eu estou tendo cuidado na hora de escrever essas mensagens. Eu faço tem uma velha, um ditado, né? Que nenhum e-mail é bom para ser respondido imediatamente numa mensagem por escrito, né? Eu sempre devo refletir sobre essa mensagem, escrever, parar, respirar e ler novamente. Se ela é realmente aquilo que eu quero me comunicar, se eu estou sendo claro e objetivo, né, na minha comunicação, se o código está sendo comum a quem está falando, emitindo, que sou eu como líder, e os meus liderados estão recebendo a comunicação. Então a gente tem que ter muito cuidado na comunicação. Ela pode ser uma grande aliada no fortalecimento da equipe, né, na vitória do projeto, mas também pode ser uma derrocada se você não souber trabalhar essa comunicação. E aí eu trouxe para mim alguns desafios para crescer como líder, não é? Saber montar a minha equipe, né? Fazer a abordagem da liderança de vários métodos, com vários perfis. Eu não posso ser somente um tipo de líder, eu tenho que ter vários líderes dentro de mim. Eu tenho que ser democrático, quando tem que ser, autocrático, quando tem que ser, eu tenho que ser professor, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser influenciador. Então, eu tenho que ser adaptável ao momento, à equipe e à necessidade. Não é? Fornecer os recursos que a minha equipe precisa, criar um ambiente descontraído, mas dentro de um perfil profissional. Então, tudo isso são desafios que eu encaro hoje como um líder, dentro do Lions, como dentro da empresa a qual eu faço parte. Bom, dentro dessa parte de recursos humanos, né, do módulo, eu trouxe aqui uma fala de Henry Ford, né? Você poderia tirar de mim as minhas fábricas, queimar os meus prédios, mas se me der o meu pessoal, eu construirei outra vez tudo os meus negócios. Henry Ford. Então, assim, quando eu estava estudando o nosso módulo, eu caí nessa questão do recurso humano, o quanto ele é importante, né? Então, eu posso deixar de ter a infraestrutura, o prédio, o local, mas se eu tiver as pessoas, eu reconstruo, porque são pessoas e processos, né? As pessoas com os processos geram bons produtos. Então, nós temos que ter essa consciência da importância do recurso humano. Ele é um recurso de maior importância dentro do seu negócio, porque é ele que gera o seu negócio, seja serviço, seja produto, não é? Então, a gente tem que ter isso na consciência, que mudou as coisas. A gente tinha essa teoria, né, clássica, né,
do Taylorismo e tal, do homem-máquina, da organização tic-tac, do relógio, quando hoje a gente sabe que elas são relações humanas. Nós temos que ter essa teoria das relações humanas, enfatizar o ser humano, não é? O colaborador dentro da equipe, dentro da interna da instituição, da empresa, e o cliente. Então, as pessoas são o nosso foco. O serviço, o produto é o meio, né, de alcançar essas pessoas. Então, a gente precisa ter o ser humano como foco de tudo, né? Tendo certeza de que os negócios, os resultados vão vir da nossa boa relação, de um bom ambiente de trabalho, com bons processos, com boas ferramentas, que as pessoas possam utilizar. Né? Na teoria das relações humanas, o ser humano veio para o centro da coisa, não é? A gente passou a humanizar, a democratizar esse sistema. Foi muito importante essa mudança, pois só assim surgiu os estudos sobre motivação, liderança, não é? Redes de comunicação, o estudo da comunicação. Então, hoje a gente estuda como a comunicação deve ocorrer, que ela tem que ser clara, objetiva, com códigos que sejam entendidos por quem emitiu, por quem recebe, não é? Então, a teoria das relações humanas veio para fortalecer e nos fazer crescer como os líderes que nós somos hoje. Dentro disso, o que a gente tem que procurar tá promovendo? Atitudes da nossa equipe que tragam bem-estar, não é? Respeito aos colegas, aos superiores, saber lidar com as diferenças. Todas as equipes, elas são formadas por pessoas diferentes, não é? Nós não somos iguais a ninguém. Então, temos que ter uma comunicação assertiva, ser colaborativo, saber ouvir e ajudar os demais, entender sistemicamente o processo que se realiza na nossa empresa, né, no nosso setor, né, sempre procurar aqui apresentar soluções. Então, isso são atitudes que eu devo promover na minha equipe, seja ela de Lion, seja ela da empresa, eu tenho que promover essas boas atitudes, tá? E eu tenho que evitar algumas. O desrespeito, as fofocas, né, o excesso de competitividade. Competitividade é importante, bater as metas são importantes, né, as equipes disputarem pequenas tarefas, mas o excesso faz mal, né? Evitar o ruído na comunicação, disse-me-disse, né? A perda do foco. Qual é a nossa meta? É entregar tantos clientes, entregar tantos serviços. A gente tem a meta clara, ter um entendimento de como a meta está funcionando, entendeu? A gente não pode ficar simplesmente devaneando, se perdendo no processo. As metas têm que estar sempre claras e objetivas e serem comunicadas quando há mudança da nossa equipe. Valorizar o indivíduo e a equipe, tá? Sempre. Eu não estou aqui para ser um chefe, eu não estou aqui para mandar, para fazer e executar, eu estou ali para estar junto da equipe, para trazer eles comigo, não é? A gente só vai alcançar a meta se a liderança estiver junto dessa equipe, trabalhando, não é? E transformando o dia a dia da equipe, tornando isso uma grande, né? Um grande trabalho único, todos entendam que a sua pequena tarefa somos a tarefa do outro e todos nós juntos realizamos as grandes tarefas, entregamos as missões e as metas. E eu gostaria de destacar nesse módulo alguns pontos, né, para finalizar. Eu, na verdade, estou já na terceira versão dessa apresentação, porque ela acabou passando ali dos 30 minutos. Então, eu dei uma resumida nela, dei uma acelerada, mas é para demonstrar que realmente esse módulo me fez refletir bastante. Me fez questionar o meu papel de líder, né? Como eu faço a minha comunicação, como eu lido com a minha equipe, como eu me identifico dentro da liderança, como eu identifico os meus liderados, né? Eu trouxe aqui esses pontos, né? Identificar o líder que eu sou, como eu me vejo, aonde eu estou como líder, né? Qual o perfil que eu estou atuando nessa liderança. Então, hoje a gente tem que ter todo esse cuidado, porque a liderança é muito mais do que só comandar, só passar tarefa. Isso é ser chefe. A gente já viu que ser chefe já não adianta mais, não é? Como eu lido com os desafios dessa gestão, dos conflitos que acontecem, tanto internos na minha equipe, quanto com outras equipes, com outros setores ou outros departamentos. E os conflitos vão acontecer, mas eu, como líder, eu tenho que saber ouvir, observar, não é? Falar menos e ouvir mais os meus liderados do que está acontecendo.
Isso é muito importante. Nós temos aqui a questão de delegar as tarefas. Se eu não sei quem eu sou como líder, se eu não consigo identificar os meus liderados, né? Criar um perfil, saber como eles agem, como eles trabalham, como eles pensam, como é que eu vou delegar tarefas corretamente? Como é que eu posso querer ter sucesso na delegação de tarefas? Então, eu tenho que fazer todo esse trabalho pretérito. Eu tenho que trabalhar a minha pessoa como líder, o meu perfil, a minha forma de agir, a minha forma de me comunicar. Eu tenho que identificar quem são os meus liderados, como eles agem, como eles pensam, procurar mapear e colocar eles em tarefas correspondentes dentro de uma equipe, né? Para assim poder gerenciar esses trabalhos, passar essas tarefas e estar sempre incentivando essa equipe a poder alcançar as metas e objetivos, né? Eu tenho que ter uma organização nesse meu ambiente de trabalho, tanto físico quanto mental. Eu tenho que deixar o ambiente propício à realização das tarefas, não é? Ter uma comunicação limpa, assertiva, sem rodeios, sem muitas metáforas, não é? Ser claro naquilo que é preciso comunicar, sabe? Superar os obstáculos que são muitos, porque tudo que eu estou falando, eles têm obstáculos que são gerados a cada etapa, a cada momento. E eu tenho que ter certeza que juntos, como equipe, nós vamos superar isso, né? Promovendo esse bem-estar dos colaboradores, mantendo também eu como um líder bem. Eu tenho que estar saudável mental e fisicamente para que eu possa liderar bem essa equipe. Então, assim, esse módulo, essas disciplinas, me fizeram refletir bastante no meu papel como líder hoje, e eu fico muito satisfeito de perceber o quanto o estudo dessa nossa pós-graduação está me fazendo desenvolver-me e crescer como um líder. Hoje eu não me vejo como um chefe, eu me vejo um líder em construção, em desenvolvimento, melhorando, me aprimorando a cada dia, não é? E eu tenho muito a agradecer aqui a nossa pós-graduação, nossos professores e aos colegas de turma também, que a gente vem realizando algumas trocas, alguns trabalhos juntos. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido claro e consegui passar, né, dentro desse tempo, porque eu havia passado o tempo antes. Eu refiz aí umas 2 vezes a apresentação para poder ficar dentro do tempo hábil, tá? Mas, assim, ficando bem claro que esse módulo me fez estudar, refletir e procurar mais conteúdo, mais opções, mais modelos de estudos, de avaliação, não é? De liderança, de perfil de líder, de liderados, de entendimentos, de análise. E melhorando sempre a nossa comunicação. Obrigado por tudo e espero que a gente possa estar logo, logo novamente. Estaremos aí, né, indo para o módulo 3, finalizando aí o processo do módulo 3. Eu vou encerrar aqui a apresentação e dar por encerrado o nosso trabalho.